Ele, um drible da vaca, olho no lance. É do Palmeiras, um golaço! Um golaço, um golaço, fez a Fiera atrás dele. É do Palmeiras! Foi ele! Edilson, o craque da camisa número 7. Confira comigo no replay. Biografia de Silvio Luiz. Silvio Luiz Pérez Machado de Souza nasceu em São Paulo, em 14 de julho de 1934. Morreu em São Paulo, em 16 de maio de 2024, mais conhecido como Silvio Luiz, foi um locutor esportivo, apresentador, ator e árbitro de futebol brasileiro. Seus últimos trabalhos foram na Rede TV, como comentarista no telejornal Rede TV News e no site da emissora. Também foi narrador dos jogos do Campeonato Paulista pelas plataformas digitais da Record. Origens. Começou a se interessar pelo esporte na infância, quando acompanhava a mãe, Elizabeth Darcy, cujo nome real era Natália Pérez. Ela foi uma das mulheres pioneiras na locução, durante seu trabalho na Rádio Tupi. Em 1958, entusiasmado pela carreira de atriz da irmã Verinha Darcy, estreou como ator na primeira versão de Éramos Seis, na TV Record, como Julinho, filho dos protagonistas. Logo depois esteve no elenco de Cela da Morte na mesma emissora, sua última telenovela. Em 1965, formou-se como árbitro de futebol na Escola de Árbitros da Federação Paulista de Futebol, na mesma turma que Dulcídio Vanderlei Bochelia e José de Assis Aragão. Tendo atuado até os anos 1970, chegou a ser um dos assistentes na partida que inaugurou o estádio do Morumbi, em janeiro de 1970. Focado como jornalista esportivo, trabalhou na TV Record, TV Paulista, Rádio Bandeirantes, Rádio Record, TV Excelsior, SBT e Band. Foi diretor de programação da TV Record na década de 1970. Passou a ser locutor esportivo, ganhando aos poucos o posto de titular dos jogos e transmitindo várias Copas do Mundo. Sua marca pessoal era o uso de irreverência durante as narrações, cunhando bordões e frases de efeito e utilizando-se de sarcasmo, bem como seu timbre de voz característico. Devido à fama dos bordões, Silvio Luiz participou em 1997 da gravação da música Futebol, Mulher e Rock and Roll, da banda Doutor Sim, na qual ele narra uma partida ao longo da música com os seus inconfundíveis bordões. Atuou em 6 Copas do Mundo e 9 Olimpíadas, além de ter narrado jogos da seleção brasileira e de clubes. A carreira. Começou a carreira na Rádio São Paulo em 1952, fazendo locuções e participações em radionovelas. Depois, virou repórter da Rádio Record. Em 1960, foi para a Rádio Bandeirantes, mas voltou à Record depois. Na televisão, começou pela antiga TV Paulista, em 1952, se tornando o primeiro repórter de campo da TV esportiva no Brasil, transferiu-se para a TV Record em 1953, 18 dias após a emissora iniciar suas transmissões, formando a primeira equipe esportiva do canal. Em 1956, ainda como repórter, fez parte da primeira transmissão esportiva interestadual da TV brasileira, entre Record e TV Rio. No mesmo ano, ainda com Silvio Luiz na reportagem, Record e TV Rio transmitiram simultaneamente, para São Paulo e Rio de Janeiro, um jogo da Seleção Brasileira de Futebol, em resposta à TV Tupi, que tinha feito uma provocação anteriormente. Em 1958, como ator, trabalhou em 2 novelas, na primeira versão de Éramos Seis e Cela da Morte. Depois, atuou pela antiga TV Excelsior, retornando para a Record em 1968, como jurado do programa Quem Tem Medo da Verdade. Em 1971, voltou a trabalhar no esporte, como apresentador e narrador, fazendo com que suas transmissões fossem líderes de audiência em São Paulo. Em 1976, virou diretor de programação da Record e também passou a ser o principal locutor esportivo da casa, após a morte de Geraldo José de Almeida. Silvio imprimiu características que não existiam em narradores da época, como humor, descontração, ironia e a convicção de que não era preciso narrar o que o telespectador já estava assistindo. Foi o rompimento do estilo do rádio na TV. Ainda na Record, Silvio cunhou frases célebres,
como pelas barbas do profeta, pelo amor dos meus filhinho, olhe no lance, balançou o capim no fundo do gol, vai mandar lá no meio do pagode, queimou o filme, agora é fechar o caixão e beijar a viúva. Em 1996, foi para o SBT, onde liderou a equipe de esportes da casa por 3 anos, por lá também apresentou o programa Gol Show. Em 1999, voltou para a Band, contratado pela Traffic, então gestora do departamento de esportes do canal. Em 2002, foi um dos responsáveis por inaugurar o Band Esportes, canal esportivo por assinatura. Em novembro de 2008, Silvio foi demitido da Rede Bandeirantes, assim como outros 7 funcionários da casa. Permaneceu, porém, no Grupo Bandeirantes, sendo utilizado no canal fechado Band Esportes, em que narrava jogos do Campeonato Português. Comandou também vários programas no canal. Dias antes da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, ao saber que não seria aproveitado pelo canal, pediu demissão e se desligou definitivamente do Grupo Bandeirantes. Em 17 de setembro de 2009, Silvio Luiz foi anunciado como novo reforço da Rede TV. Para cobrir a Série B, o Campeonato Italiano e a Liga Europa da UEFA. Em 29 de junho de 2011, acertou o contrato também com a Transamérica FM de São Paulo, onde ficou até 2019. No dia 29 de setembro de 2020, Silvio chegou a ter sua demissão da Rede TV anunciada, mas, no dia seguinte, a emissora voltou atrás. Em 9 de novembro de 2021, após ficar mais de um ano sem narrar devido à pandemia de Covid-19 e à perda de direitos esportivos da Rede TV, acertou com a TV Record para as transmissões do Campeonato Paulista de 2022, retornando ao canal após mais de 35 anos. Vida pessoal. Silvio Luiz Pérez Machado de Souza nasceu em São Paulo, filho do eletricista Ademar Machado de Souza e da locutora Elizabeth Darcy. Descendente de portugueses e espanhóis. Tinha como irmã a atriz Verinha Darcy, que morreu em 1979, aos 33 anos. Casou-se em 1969 com a cantora Márcia, com quem teve 3 filhos. Outros projetos. Federação Paulista de Futebol. Silvio Luiz concorreu à presidência da Federação Paulista de Futebol, porém nunca foi eleito. GPS. Em 2014, Silvio Luiz emprestou sua voz para o serviço de GPS do Waze. A sua voz ficou disponível no aplicativo apenas durante o período da Copa do Mundo realizada no Brasil. Morte de Silvio. Ele morreu na manhã do dia 16 de maio de 2024, em São Paulo, aos 89 anos. A causa do falecimento foi falência múltipla de órgãos, de acordo com o Hospital Oswaldo Cruz, onde estava internado. No dia 8 de abril ele sofreu um derrame durante a transmissão digital pelos portais R7 Play Plus, da partida Palmeiras x Santos, válida pela final do Campeonato Paulista, foi imediatamente hospitalizado, mas se recuperou em poucos dias, voltou para casa. Depois de sentir um novo mal-estar, voltou a ser internado. O quadro piorou uma semana antes do falecimento, e ele chegou a ficar um dia na UTI. Depois de velado, foi enterrado no cemitério Getsemane, em São Paulo. Aproveite e inscreva-se no canal, deixe seu like, faça seu comentário.